Falando Economês, esse é o quadro que vai ao ar toda quarta-feira aqui com a gente no TJ Goiás. E você já deve ter percebido que houve um aumento no preço dos alimentos no último mês, não é? A carne foi um desses produtos que também influenciou para essa alta. Vamos entender melhor, um pouquinho mais sobre o impacto do aumento de preços, não só da carne, mas do tomate, do óleo de soja, junto da inflação. Para isso, nós convidamos a economista Adriana Pereira de Souza, que está aqui com a gente. Adriana, boa tarde para você. Boa tarde, Odevar. Boa tarde a todos os telespectadores. Então, fala para a gente desses produtos que aumentaram de preço. Então, nós tivemos alguns produtos entre a pesquisa que o IBGE faz, né, na medida do IPCA 15, que é medida a cada 15 dias. O IPCA desse período indicou que, principalmente, a carne, como você bem falou, o óleo de soja... A carne foi de quanto? 8% aproximadamente. 8%. Óleo de soja? 8,5%. E também tivemos, junto com esses dois aí, nós tivemos o aumento do tomate. O tomate sempre nessa época, por conta da chuva, ele sobe de preço, né? Sim. E qual está sendo o aumento médio do tomate agora? O tomate também foi em torno de 8,2% aproximadamente. 8,2%. E até de que forma isso pode influenciar, Adriana, na inflação? Bom, na verdade, o aumento dos alimentos assustou um pouquinho porque os alimentos, o aumento que teve na inflação de outubro para agora, para novembro, só os alimentos foi em torno de metade do valor desse aumento, né? Ou seja, todos os outros produtos aumentaram de preço, mas o principal peso realmente foi o peso dos alimentos nesse período. E nesse período, quanto que está a inflação? A inflação hoje ela está em torno, se a gente pegar o acumulado, em torno de 4,77%, que está acima da meta de inflação do Banco Central, que é de 4,5% para 2024. Algum outro produto preocupa com o aumento de preço? Na verdade, a gente sempre tem agora final de ano e a gente tem algumas perspectivas de que geralmente, no final do ano, os preços aumentam, né? As frutas natalinas. As frutas natalinas, produtos de vestuário, né? Esses produtos que geralmente a gente consome mais nesse período. Então, a gente pode ter aí um pouquinho ainda de aumento de preço até dezembro. Agora, eu me lembro, no caso do óleo de soja, nós tivemos uma época aí, alguns anos atrás, que o óleo de soja virou ouro, né? Tomate, da mesma forma, a gente não corre o risco de chegar naquele patamar não, né, Adriana? Não, graças a Deus já passou aquele período da pandemia, né? E naquele período ali que a gente viveu, o óleo de soja chegou a mais de R$20 em alguns supermercados, então foi um aumento muito acentuado. Então, agora não é a mesma realidade, agora é uma realidade de sazonalidade mesmo, né, da produção do óleo de soja, no caso, e dos outros produtos alimentares também. Como você bem citou, tem a questão da chuva, né? A gente teve, nesse período todo, ainda um pouco do reflexo da enchente do Rio Grande do Sul, né? No total da produção de alimentos no país. Então, alguns produtos oscilam de preço por causa desses acontecimentos, mas não há uma perspectiva de aumento tão acentuado. Agora, na questão da produção da carne, não tem essa questão de safra e entre safra mais, né? Já não existe isso mais. Há possibilidade de que esse preço volte aos patamares anteriores ou ele deve ficar aí mais ou menos com esse aumento aí que você falou de 8%? Não, nesse período de final de ano, esse é um produto que não diminui de preço, né? A carne, geralmente, nesse período, ele mantém um preço um pouquinho mais salgado. Por que disso? Porque aumenta o consumo, né? Apesar de a gente ter uma oferta meio que estabilizada, aumenta o consumo, mas a carne também sofre um outro fator de variação, que é um pouco do peso do valor do dólar, né? Porque quando aumenta a taxa de câmbio, o dólar fica caro, a gente exporta mais. Você acha que quando o governo anunciar esse pacote, né, de gastos do governo, o dólar pode dar uma amenizada, pode baixar de preço ou não? Talvez não tanto. A gente tem algumas expectativas não só relacionadas ao Brasil, mas relacionadas, por exemplo, à política econômica americana, né, com a mudança de governo que também vai acontecer lá. E aí é muito mais expectativa em relação ao que vai acontecer lá nos Estados Unidos para a gente saber qual é o impacto do dólar aqui. A partir do dia 20 de janeiro. Então, por enquanto, pode ter reflexo no preço do dólar? Pode ter reflexo no preço do dólar. Pode subir. Tá certo. Adriana, eu quero muito agradecer a sua participação, a Adriana Pereira de Souza, que é economista, né, falando pra gente dessa questão da inflação, aumento de preço. Muito obrigado, boa tarde para você. Boa tarde, Odevar, boa tarde a todos.